Boa noite, irmãos. Eu quero saudar os irmãos que nos acompanham com a internet. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por mais esse culto. Obrigado por tua boa palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento e me capacitando a transmitir a palavra com graça, de maneira bíblica. Amém. Amém, irmãos. Continuamos o nosso estudo nos 10 mandamentos. Hoje eu pretendo fechar o tópico da idolatria e feitiçaria. Lógico, não tem como fazer um estudo exaustivo sobre isso em 3 cultos, mas eu creio que deu para nós aprendermos bastante. Hoje nós vamos ver alguns aspectos práticos que vão chegar ao Novo Testamento. Vamos tentar ver algumas aplicações. E eu creio que do ponto de vista prático, essa é uma palavra extremamente importante para os dias de hoje. Então vamos só apenas ler o texto base, Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem de alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Veja, a questão não é apenas não fazer imagem, é adorá-las, está ligado a culto. Deus é um Deus exclusivo. Passa a chave aqui para mim, por favor. Deus é um Deus, não precisa. Deus é um Deus exclusivo, ele exige exclusividade. O ser humano, ele tem necessidade de adorar algo. Por isso que a maioria das culturas tem algum tipo de religião. Porém, só existe a verdade bíblica é uma só. Ouve, ó Israel, só existe um único e verdadeiro Deus. E não tem como nós, seres humanos, tentarmos expressá-lo. Por isso que você não deve fazer imagem de nada que há no céu, de nenhuma espécie de Deus. Entendeu? Então essa é a questão aqui. Agora, nós vimos que aspectos, as religiões, o paganismo. E na última palavra nós falamos sobre a questão dos falsos profetas. E é dentro desse contexto que eu quero continuar aprofundando o nosso estudo. Vamos abrir agora em Deuteronômio, capítulo 13. 2 livros à frente, Deuteronômio 13. Nós temos uma passagem aqui que é um dos chamados testes do profeta. Lembrando que nós entendemos que não existem mais profetas hoje. Deuteronômio 13. O que existe hoje é o ofício profético de exortar, redarguir e consolar, segundo as verdades da Escritura, palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Esse tipo de profecia, ele pode se expressar de maneiras diversas. Qual a principal expressão? A pregação do Evangelho. Porém, homens de Deus cheios do Espírito Santo também podem ser usados em pequenas expressões. Lembra quando o Novo Testamento fala? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem cântico, o outro tem doutrina. Por quê? Parece que na igreja primitiva havia os presbíteros que dirigiam o culto. Porém, era permitido, de maneira correta, decente, organizada, que alguém pedisse licença e também compartilhasse uma virtude espiritual. Entendeu? Então faz parte do culto cristão, do culto bíblico, a participação do povo de Deus. Agora, isso não pode ser feito de maneira aleatória. O povo de Deus tem que julgar. Nós vimos um pouco disso na última palavra. Por quê? Porque vivemos em tempos de doutrinas de demônios. E esse texto aqui é clássico. Ele já abre um dos primeiros
os primeiros julgamentos do profeta. Então vamos lá, Deuteronômio 13, versículo 1, diz assim: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. O que o texto está dizendo, irmão? Isso aqui é tempos de logo antes da entrada na Terra Prometida. Isso aqui tem 3.400 anos. 3 milênios e meio. É tempo. E aí o Senhor já avisa, olha, quando se levantar algum profeta ou sonhador de sonhos, fazendo sinais, você tem que prestar atenção no que ele prega. Se ele falar, vamos atrás de outros deuses, não ouça. Isso, inclusive, está sendo colocado como prova da sua fé, para ver se você vai seguir atrás do ensino errado ou não. Percebe? Então, assim, irmãos, você pode ver milagre que for. Por exemplo, as pessoas se baseiam muito por tamanho da assembleia. Irmãos, a maior assembleia religiosa que vai pisar na terra, quem vai liderar o culto é o falso profeta. Porque a Bíblia fala que o mundo inteiro vai seguir o falso profeta e a besta. Ele vai fazer chover fogo do céu. Provavelmente uma ressurreição vai ser mistificada. E o mundo inteiro vai atrás deles. Veja que interessante. Fogo do céu. Falsos milagres. E muita gente seguindo. Você vai falar, é de Deus. Todo mundo está indo lá. Não, mas o que ele vai ensinar? O próprio Apocalipse explica. Blasfêmias contra Deus. Então sempre você tem que julgar uma igreja pela pregação. Hoje é uma época de muitas cruzadas de milagres, muitas cruzadas de maravilhas. Não estou querendo aqui limitar a soberania e o poder de Deus. Mas veja, tudo isso é inútil se o evangelho não for pregado. Entendeu? Até a expulsão de demônios é parcial, porque a pessoa só pode ser liberta pela genuína conversão a Cristo Jesus, porque aí o Espírito Santo vem morar nela. Aí a casa é limpa e é ocupada. Então, assim, sempre lembre disso, a necessidade da pregação correta. Sinais são secundários, sinais são cereja do bolo. Sinais podem aparecer ou não. Não está de acordo com a vontade do povo, está de acordo com a soberania de Deus. Agora, pregar o verdadeiro evangelho é responsabilidade da igreja. E uma igreja tem que ser avaliada por isso. Amém? Vamos a mais um texto, um pouco mais à frente. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Um texto muito interessante. Vai passar Juízes, vai passar Ruth, vai passar 1º e 2º Samuel. E aí vai chegar em 1 Reis 22. Opa, passei. 1 Reis 22, versículo 19. Qual é o quadro aqui? Veja. O rei Acabe, juntamente com o rei Jeosafá, estão para se reunir para entrar em guerra. E aí os profetas do rei Acabe começam a profetizar a favor da guerra.
E aí o texto vai mostrar o que está acontecendo no céu. Enquanto aqueles falsos profetas do rei Acabe estão profetizando. Olha que interessante. 1 Reis 22, 19. Então ele disse, aqui é a palavra do profeta Micaías, tá? É o profeta Micaías falando. Então ele disse, ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia dessa maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito, e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com o quê? E disse ele, eu sairei, e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu o induzirás, e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas. E o Senhor falou o mal contra ti. Olha que interessante, qual é o quadro? Está havendo uma reunião lá diante do trono de Deus. Os anjos estão reunidos. Um espírito aqui não é necessário interpretar como um espírito maligno, tá? Não se sabe a qualidade desse espírito, provavelmente é um anjo. Porém, em dias do Antigo Testamento, o livro de Jó mostra que Satanás tinha acesso ao trono de Deus. Então não dá para saber aqui se é um espírito maligno que se apresentou ou se é um anjo. Entendeu? Porém, o que eles estão falando aqui? Olha, eu vou lá e vou trazer confusão. Como? Eu vou ser um espírito de mentira na boca dos profetas, para que profetizem mentira. Irmãos, isso aqui deveria ser um texto ensinado a todos. A coisa é complicada. O mundo espiritual é muito sério. Esse texto mostra que quando Deus resolve entregar, veja que interessante, o rei Acabe tem que ser analisado com cuidado. Rei Acabe foi um rei terrível. Ele realizou muitas maldades. Porém, quando Deus apertou o rei Acabe, a Bíblia fala que ele se humilhou diante de Deus. É curioso. E aí Deus, na sua bondade, falou o seguinte, ó, toda essa maldade que eu prometi não vai ser nos seus dias, porque você se humilhou diante de mim. Mas vai acontecer nos dias dos teus filhos. É uma coisa muito interessante. E aí o que acontece? Quando a gente analisa Acabe, nesse caso aqui, ele vai morrer nessa guerra. Mas ele morreu como ele gostava, ele morreu lutando. Ele teve o tipo de morte que ele queria. Só que a morte dele foi muito esquisita. No meio da guerra, um soldado soltou uma flecha a esmo. E a flecha entrou bem na juntura da armadura. E ele foi ferido de morte, provavelmente na região do fígado ou do coração. Só que ele morreu como um guerreiro digno, era como ele queria. É curioso isso. Você percebe que a humilhação dele e o arrependimento trouxe ao menos uma morte digna. Porém, nesse dia, os profetas estavam profetizando mentira. Só que nessa passagem você sabe por quê? Porque um espírito da parte de Deus fez com que eles errassem. E Micaias, que nunca profetizava o que era bom para Acabe, o próprio Acabe fala, olha, eu não gosto de chamar ele porque ele só profetiza coisa ruim. Micaias fala a verdade, e tem essa revelação. Irmãos, nós nunca deveríamos esquecer esse texto. Deus, na sua soberania, autorizou que os profetas profetizassem mentira.
Entende agora por que Deuteronômio manda analisar a doutrina e não o sinal? Porque pessoas podem estar realizando sinais, mas não estarem pregando o evangelho. Mas ao fim da palavra, nós vamos ter uma aplicação prática, mas lembra, se você entrar hoje na Basílica da Falsa Senhora, lá em Aparecida, você vai ver um monte de pedaço de perna, de cera, de plástico, agradecendo cura. Se você entrar em alguns centros espíritas, você vai ver declarações de pessoas que foram curadas. Por quê? Porque o maligno também envolve poder. Lembra que nós estudamos junto que havia enfermidades na Bíblia provocadas por espíritos malignos? Veja, para perpetuar o engano, o maligno pode simular uma cura. A pessoa aparentemente tem um alívio, mas porém a família fica cativa daquilo. Eu sempre lembro do testemunho de missionários batistas e presbiterianos em regiões da China e da Índia. Eles lidavam com gurus extremamente poderosos. E a única coisa que quebrava aquilo era o poder do evangelho. Porque as portas do inferno não podem prevalecer. Mas, irmãos, o mundo espiritual não é brinquedo. Satanás tem seus ardis. Por isso você precisa permanecer nesses testes do profeta. Entendeu? Lembrando, aqui é um profeta do Antigo Testamento. Profetas como esse Micaías não existem mais. Porque ele era infalível. Profetas como Isaías, como Jeremias, não existem mais. Eles foram o fundamento da fé. O que ficou hoje foi o ofício profético. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 13. Passa por Isaías, passa por Jeremias e chega em Ezequiel. Profeta extremamente simpático. Ezequiel é pesado. Ezequiel 13, versículo 6. Diz assim: viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E fazem que se espere o cumprimento da palavra. Porventura, não tivestes visão de vaidade, e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu, tal, não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como tendes falado vaidade, e visto a mentira, portanto eis que eu sou contra vós, diz o Senhor. Irmãos, o povo já estava sendo levado cativo para a Babilônia. Já tinham acontecido aqui 2 deportações. Jeremias está profetizando em Judá. Daniel já tinha sido levado cativo. Sadraque, Mesaque e Abidnego já estavam em Babilônia. E Ezequiel estava desenvolvendo seu ministério profético na mesma época que Jeremias. E o povo achava que Jerusalém não ia cair. No capítulo 8 de Ezequiel, Ezequiel é levado em espírito para o templo de Jerusalém. E lá é mostrado as abominações. Elas choravam Tamuz, eles adoravam o sol. Havia uma série de pinturas nas câmaras dos sacerdotes. Havia queima de incenso pagão dentro do templo, havia adoração ao sol. E aí Deus fala, isso é abominação. Havia aquele ritual maçônico de levar o ramo da acácia ao nariz, que é perpetuado até hoje nos funerais maçônicos. E se você olhar, quer identificar uma empresa de um maçom, pode olhar, lá sempre vai ter um ramo de acácia. Entendeu?
que lembra um pouquinho aqueles louros. Mas o dia que você vê, você vai lembrar do seu pastor, porque é uma assinatura deles. Entendeu? Lembra, os pagãos, eles têm mania de deixar assinaturas. A nossa assinatura é o verdadeiro evangelho. Entendeu? Então nós não precisamos deixar assinatura. Nossa assinatura é o nosso testemunho, nosso estilo de vida. Mas aqui, o que Deus está falando? O que vocês estão vendo, estão falando, é tudo mentira. E por que vocês estão falando mentira e estão dizendo que eu falei? Eu agora sou contra vocês. E olha o que o capítulo 14 de Ezequiel fala. Vamos andar mais um pouquinho, 14, versículo 7. Olha que interessante. Porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinem em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta, para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. Olha o 8. E porei o meu rosto contra o tal homem, e o assolarei, para que sirva de sinal e provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel, e levarão sobre si o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar. O que acontece? O falso profeta, ele foi entregue a ele mesmo. Por quê? Porque aqui está envolvido culto idólatra, falsa religião. Ao estar envolvido falsa religião, Deus se levanta contra e traz um engano para confundir tanto quem consulta o falso profeta, como o próprio falso profeta. Por quê? Idolatria, feitiçaria, paganismo. Entenderam a seriedade? Mas olha que interessante, tudo aqui essa turma fazia em nome do Senhor. Em vez de falar, como eu brinco, eis que veio a mim a palavra de mim mesmo. Não, a turma mete o dedo e fala, eis que veio a mim a palavra do Senhor. O Senhor manda te dizer. Irmãos, olha a ousadia. Eu lembro que uma certa vez eu tive umas certas impressões sobre uma pessoa. Aquela pessoa estava passando uma crise muito séria no seu casamento. E aí eu já tinha sido advertido dessas passagens, porém eu era convertido novo, inexperiente. Eu lembro que quando eu fui conversar com a pessoa, eu falei, olha, veio no meu coração tal coisa, tal coisa, tal coisa. Percebe a diferença? Veio no meu coração. Quem está falando? Eu. Só que naquele caso eu entendi que o Senhor estava me mostrando aquilo. Mas como eu não sou maluco de envolver o nome de Deus em coisa que eu não tenho certeza, e se o que eu estou falando tem autoridade e endereço, não preciso dizer que foi Deus, porque toda palavra que sai da boca do Senhor sai com propósito. E Deus não precisa de mim para cumprir o seu propósito, Ele é soberano. Ele que faz testificar. Vou te dar um exemplo claro disso que todo mundo aqui já experimentou. Você está ouvindo a pregação, num determinado momento, uma frase vem, e aquilo vem diretamente ao seu coração. Você sabe que Deus falou com você através daquela frase. E o camarada que está pregando nem sabe direito o que falou. Mas você sabe que Deus falou com você. Principalmente se aquilo, principalmente não, exclusivamente se aquilo é a palavra do Senhor. Porque aí você tem condição de aferir. Entendeu? Mas vamos avançar mais um pouquinho. Vamos agora para o Novo Testamento. Por que tem todo esse problema? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10.
Vamos chegar aos nossos dias. Igreja na Europa, ambiente pagão, Éfeso, a cidade próxima, capital mediterrânea do paganismo. Lembra da fogueira que foi feita em Éfeso? 50 mil dias de trabalho, só os livros que foram queimados. Se você dividir por 365 dias, você vai ver quantos anos de trabalho era. É uma fortuna. Entendeu? Se não me engano, nós calculamos junto, deu 1 bilhão ou 1 milhão e lá vai pedrinha. Muita grana. Esse é o ambiente que a igreja chegou. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O evangelho começou a ser pregado, ninguém deixou de praticar feitiçaria. Ninguém deixou de praticar idolatria. É como hoje, o evangelho está sendo pregado em todo lugar. Mas a turma continua tocando tambor, a turma continua idólatra, a turma continua praticando feitiçaria. É assim. Os escolhidos vão ouvir o evangelho e vão ser salvos. O resto ouve o evangelho para juízo. Lembra, o evangelho é bom perfume de Cristo para os que creem, porém é cheiro de morte para os que não creem. Irmãos, é o mesmo ambiente, não mudou nada, só mudou a tecnologia. E olha o que essa passagem fala. 1 Coríntios 10, versículo 18. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Irmãos, contexto rápido e resumido. Nós comemos a mesa do Senhor, quando? Na ceia. Acabou. Quem pratica idolatria, come na mesa dos ídolos. Qual uma das coisas? Alimentos sacrificados a ídolo. Animais eram mortos, partes deles ficavam com o sacerdote, parte deles era comida pela família, algumas festividades aconteciam no templo, e o resto da carne era vendido no açougue. Essa é a discussão que está aqui. Essa carne do açougue, eu posso comer? Entendeu? Mais ou menos é a pergunta seguinte. O supermercado que você faz compra e o dono é macumbeiro e consagrou tudo que está dentro do supermercado. Você pode comer aquela comida? Você entra no supermercado, tem uma imagem da falsa senhora. Está consagrando o estabelecimento. Você pode comer? Essa é a pergunta. Entendeu? Lembra? Tudo que for recebido com ações de graças é purificado. Senhor, obrigado. Agora, se eu chegar na casa de um amigo meu, e ele falar, nossa, vamos comer um porco? Opa, vamos. Adoro porco. Aí a hora que ele põe na mesa e fala, ó, só que esse porco aqui é da quermesse. É da festa junina. Esse aí eu não posso comer. Não por minha causa. Eu podia pegar o porco e comer inteiro. Falar, Senhor, obrigado. Porque o sacrificado ao ídolo não é nada, o versículo está falando. Mas por causa da prática religiosa daquele que me ofereceu a carne sacrificada ao ídolo, Paulo orienta, não comam. E por causa da consciência daquele que tem dificuldade com os alimentos consagrados a ídolo, Paulo fala, não coma. Mas o ponto que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte. No Novo Testamento, confirma o Antigo e ensina que o sacrifício a ídolos é o sacrifício a demônios. Por trás de toda idolatria e feitiçaria existe um culto demoníaco. Mesmo que o demônio pareça um anjinho de olho azul, cabelinho enroladinho, coisinha mais linda. Porque se você fosse o capeta, você ia se apresentar como? Uma bela senhora com um bebê no colo.
Quem é que vai desconfiar que existe um demônio com uma bela senhora com recém-nascido no colo? Você acha que ele vai aparecer que nem um bafomete, um capetão? Você aparece e fala, oh, sai daqui, que isso? Eu sou de Deus, a pessoa vai falar. Mas lembra, sempre que você vê uma adoração pagã, uma adoração idólatra, tem um demônio por trás. Muito importante. Aí você vai falar, pastor, joia, já entendi, idolatria é pecado, idolatria envolve demônios, e com a igreja? Lembra que o pastor falou na última palavra que ia falar sobre a igreja e essa relação? Olha que interessante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos para o ponto que eu quero instruir a igreja. 1 Coríntios 12, versículo 1 diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Irmãos, o capítulo abre com Paulo falando, gente, agora eu vou falar sobre dom. Capítulo anterior ele falou sobre véu, sobre o que a mulher podia fazer, sobre a ceia do Senhor, sobre tomar a ceia dignamente. E aí ele encerra o assunto e fala, ó irmãos, acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Toda igreja que não traz o ensino bíblico sobre dons está se omitindo no seu ministério. Porque existe uma ordem de Paulo direta. Aqui não precisa interpretar. Vamos reler? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aqui entra o ministério dos mestres. Efésios, capítulo 4. Deus mestres, evangelistas, pastores, o presbítero que seja apto para ensinar. Tem que ensinar as pessoas por quê? Essa turma vinha. Lembra do oráculo de Delfos que eu falei? Eles consultavam as profetisas, falei domingo. Lembra que eles tinham o Bar Jesus, lá o Simão mágico. Lembra que ficou cego? Falei na palavra de domingo. Então havia toda essa atividade. E esse povo começou a se converter num número enorme. E aí Paulo vê diante daquilo um problema e falou, opa, peraí. A igreja de Corinto era marcada por dons. Aí ele fala, peraí, vocês não podem ser ignorantes. E olha o que o segundo versículo vai dizer. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Irmãos, veja, como que era o guiar dos ídolos? Como que era a atividade profética? Vamos relembrar. Os profetas entravam em transe. Eles tinham chamado transe profético. Nossa, pastor, que bom que isso aí acabou, que bom que foi lá em Corinto, que bom que fazem 2000 anos. Irmãos, existem mais de 5.000 formas cadastradas na Terra de entrar em transe. 5.000. Aí um camarada desse começa a vir para a igreja. Existe poder sobrenatural envolvido, demônios são invisíveis, por trás do ídolo existe um culto a demônio. Aí a pessoa entra em transe profético, começa a falar, e porque aquilo foi sobrenatural, todo mundo acredita. Entende porque Paulo não quer que seja ignorante? E aí ele vai falar no capítulo 8, no capítulo 12, que eu não vou entrar. Aqui ele vai dar a lista de 9 dons. Ele vai dar 3 dons na categoria vocal. Ele vai dar 3 dons na categoria de revelação. E vai dar 3 dons de operações de milagres e maravilhas.
Só que se nós formos catalogar todos os dons do Novo Testamento, dá 32. Mas aqui ele reduz em 9 principais. Línguas, interpretação, profecia, dons vocais. Aí, curas, milagres, operação de maravilha, dom de fé, sobrenaturais. Aí, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito, dons de revelação. Aqui ele fala de 3 grupos. Aí ele vai entrar no capítulo 13, vai falar da temporariedade dos dons. Existe alguma discussão, porque ele fala, quando vier o que é perfeito, os dons cessarão. Um grupo da igreja vai dizer que o que é perfeito é a escritura pronta. A Bíblia está pronta, não precisa de mais dom. Eu tenho dificuldade com essa interpretação. Eu acho que precisa esticar demais o texto para isso. Outro grupo vai dizer que o que é perfeito é a vinda do Senhor Jesus. E aí vai permanecer apenas o amor, a esperança da vida eterna, que era uma certeza. Eu acho que é mais condizente. Entendeu? E aí, no capítulo 14, Paulo vem com a cerejinha do bolo. Para mim, na Bíblia, é o principal teste do profeta. Para dias de hoje. Irmãos, 1906, avivamento pentecostal da Rua Azusa. O mundo foi varrido pelo avivamento pentecostal. Brasil, 95% do povo que se diz evangélico é carismático. Entendeu? Então nós vivemos num tempo em que precisamos aprender pela Bíblia, não porque o pastor falou. Você tem que aprender porque a Bíblia falou. Você não tem que concordar com o pastor, você tem que concordar com a Bíblia. Para estar se movimentando com segurança. Amém? Amém? Então vamos lá, 1 Coríntios 14. Opa, pulei para 2 Coríntios, fiquei empolgado. 1 Coríntios 14, vamos começar, isso, versículo 23. É que o texto é longo e eu não vou ser exaustivo, tá? Se você quiser, você entra no canal da igreja, tem um estudo completo sobre o capítulo a capítulo de 1 Coríntios. E nesse 14 aqui, se eu não me engano, eu gastei umas 3 palavras. Ou 4. Tem lá, entendeu? Mas vamos lá. 1 Coríntios 14, 23. Se, pois, toda igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem em doutos ou fiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Vamos entender. Você entra numa igreja, a turma está tudo falando em línguas alto. Entendeu? Vamos dizer, não vou entrar aqui na questão de língua dos anjos e língua não dos anjos. Eu vou entrar na questão seguinte: línguas tem que ser idiomas. Aqui entra o primeiro teste. Não é biribiri, chugi-chugi e ugi-ugi. São idiomas. Entendeu? No caso de Atos dos Apóstolos, eram idiomas, inclusive, conhecidos daquela região. Mas o que eu quero que vocês entendam, entra no raciocínio do seu pastor. Imagina, deixa eu pensei no lugar. Imagina que a língua que alguém está falando, ela vem do Cazaquistão. Aí imagina se a língua que o outro está falando vem do Alasca. Aí, imagina se o outro está falando uma língua que vem da tribo dos pigmeus da Polinésia Oriental. Você não faz nem ideia, você não sabe. Imagina se está falando numa língua que já morreu, que não tem mais uso. Percebe? Não é garantido que um vai falar espanhol, outro inglês, outro alemão, outro russo. Irmão, se eu não me engano, são mais de 10 mil idiomas diferentes ou dialetos. Mas o que Paulo está falando aqui? Imagina se alguém entra na igreja, está todo mundo orando em língua alta. Vão achar que é tudo maluco? Essa é a situação. Entendeu?
Porque ninguém vai entender nada. E aí ele vai começar a legislar em cima desse ponto. Porque parece que o culto em Corinto, a turma estava exagerando. E você entrava lá, se cercasse, virava hospício. E se cobrisse, virava circo. E aí, Paulo tem que botar ordem na casa. E aí o texto continua, versículo 24. Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou fiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Deixa eu dar um exemplo. Irmãos, quando a pessoa profetiza, ela profetiza em língua corrente. Aí o que acontece? Tantos e tantos testemunhos que a pessoa veio na igreja e o pastor estava pregando. E quando acaba o culto, a pessoa chega e fala: pô, esse pastor pregou para mim. Não é possível, o que ele falou é a minha vida. Aquele camarada que está vivendo todo torto, sou eu. Quem está precisando de Deus, sou eu. Irmãos, isso é muito mais comum do que você imagina. Lembrando que quem traz a pessoa à igreja é Deus. Deus sempre tem dia e hora marcada com todo mundo. Não existe acaso. Os irmãos concordam que o Criador do Universo tem poder para organizar tudo, colocar a pessoa aqui, inspirar o pregador, para falar tudo que a pessoa precisa ouvir e salvar. Os irmãos concordam? Percebe? É o que Paulo está falando aqui. Agora, pode acontecer, como já aconteceu com alguns heróis da fé, de ser revelado algo além da palavra. Irmãos, eu não posso mudar o texto. Quem quer fazer isso, faça por conta e risco. Eu não vou fazer, não sou maluco. Vamos reler o que o 25 fala. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos. Irmãos, o que é segredo? Segredo é segredo, é coisa que só a pessoa sabe. Então o texto me dá abertura para que coisas que só a pessoa saiba sejam faladas. Eu lembro de um caso que aconteceu com Charles Spurgeon. Charles Spurgeon era sensacionista, não acreditava que os dons. E um dia, uma visita na igreja, no final do culto ele parou e falou: oh, irmãos, os irmãos sabem que eu não sou de fazer isso. E contou toda a história de um camarada que tinha entrado na igreja. E o cara foi salvo naquela noite. Porque aconteceu exatamente isso que está no versículo. Os segredos do coração dele foram revelados. Agora, isso faz de Charles Spurgeon um profeta? Não, porque Efésios fala que não existem mais profetas, foram fundamento. Mas o ofício profético, o que é? Lembra essa frase? Palavras inspiradas pelo Espírito Santo para redarguir, consolar e exortar segundo a verdade da Escritura. Irmãos, quando a Escritura é pregada devidamente, quando o camarada é inspirado por Deus, os segredos do coração, para um propósito do Senhor, eles são revelados. Entendeu? Por que a profecia é tão importante? Lembrando que aqui está sendo construído o cânon. Aqui nós estamos numa fase ainda de transição. Quando João fechar o Apocalipse, o cânon está encerrado. Não precisa mais uma atividade profética tão intensa. Isso é outro fator que você tem que analisar. Mas vamos seguir. Versículo 26. Que fareis, irmãos? Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais,
Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. O que ele está dizendo? Qual é a função do culto? Edificar. Tudo que você fizer do culto é para a edificação da igreja. Qualquer coisa que for fora da edificação da igreja não é para ser usado no culto. Não é uma atuação de Deus. Fulano, você vai casar com a irmã ciclana. Em que edificou a igreja? Nada. Entendeu? Vamos seguir. Olha que interessante. Paulo pondo ordem na casa. Se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja um intérprete. Veja que interessante, na sua Bíblia aí, a palavra desconhecida está tudo em itálico, inclinadinha, tá olhando? Olha aí. Desconhecida, ela está tudo inclinadinha, não são seus olhos não. Por quê? Essa palavra desconhecida não tem no original. Ela foi adicionada para dar sentido. Por que ela foi adicionada? Para entender que era o dom do capítulo 12. Entendeu? Agora, Paulo está dando uma ordem. O que ele está falando? Faça-se por 2, no muito 3, e por sua vez haja um intérprete. Quantas expressões em línguas com interpretação pode haver num culto bíblico? 2, no máximo 3. Somente se houver interpretação. Mas nós vamos avançar mais um pouco e já vamos comentar isso. Versículo 27. Não, já li. Versículo 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Olha que interessante. Tem interpretação? Não. Tem que orar baixinho, você e Deus. Irmãos, nós entramos num lugar, eu fiquei pensando como é que eu ia falar isso para não errar. Você entra num lugar, está todo mundo falando em línguas altas. Qual a dedução que você vai ter? Aí eu pensei. Bom, eu não vou ousar dizer que aquilo é falso, é mentira. Porque pode não ser. Mas uma coisa eu posso avaliar com certeza. A prática da igreja não é bíblica e é fruto de desobediência. Porque a Bíblia proíbe falar em línguas altas, sem interpretação. É proibido, simplesmente isso. Não tem negociação. Quando nós vemos o caos neopentecostal, o que mais você vê por aí? Turma falando, é uma falação de língua alta, sem interpretação. Eu pergunto, em quem edifica? Qual a função do culto? Quem olha aquilo não diz que é todo mundo maluco, não fecha exatamente com o texto. Mas entenda o meu cuidado, eu quero transmitir isso para vocês com segurança. Eu acho uma ousadia dizer que aquilo é falso. Porque aí eu estou presumindo que eu sou onisciente, que nem Deus. E estou trazendo para mim um atributo de Deus. Capaz de cometer um pecado pior. Agora, eu posso falar com certeza pela Escritura, mesmo sendo meio burro que nem eu posso falar pela Escritura, que é desobediência aberta, porque aquilo é proibido. Percebe a diferença? No primeiro caso, eu estou presumindo, no segundo caso, eu estou agindo na segurança da palavra. Vocês percebem o problema de alguns meios reformados? Que a pessoa já dá nos dedos e fala, não, tudo isso aí é mentira, tudo isso aí é fingimento. Rapaz, quer dizer que agora você tem os atributos de Deus. Entende como existe? Eu estou me colocando na posição da divindade. Mas vamos seguir para encerrar. Versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que tiver aceitado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro,
porque todos podeis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Olha o 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Irmãos, profetas, tem que falar em ordem, um após o outro. Entendeu? Língua com interpretação é 2, no máximo 3, e também tem que julgar. Entendeu? Então, tanto é que não é comum esse dom hoje. Você fala, pastor, por que não é comum? Porque o cânon já está escrito. E naquela época a função de profecia e línguas de interpretação era o fundamento. Então é normal que no evoluir do mover de Deus na história da igreja, os dons menos necessários vão caindo em desuso. Porém, hora ou outra, podem ser usados. Que outra coisa que eu aprendo nesse texto? Quando existe a operação de línguas com interpretação, a pessoa que está recebendo aquele dom, ela sabe que vai ser línguas com interpretação. Porque senão, imagina o que ia virar. Levanta um, começa a falar em línguas. Aí o cara, opa, não tem interpretação. Aí levanta outro, começa a falar em línguas. Opa, não tem interpretação. Irmãos, o Espírito Santo faz a obra pela metade. Se o dom de línguas com interpretação é um dom para interpretar a igreja, concorda que a obra do Espírito Santo é completa? Percebe? Agora, como que eu julgo? Irmãos, da mesma maneira que você julga seu pastor quando ele prega. Sabia que tem que julgar o pastor? Que o pastor pode falar muita besteira e você acreditar? Seu papel é julgar o pastor. Só que você só tem uma maneira de julgar pela Escritura. Ainda mais nós sendo batista. Lembra que onde tem 2 batistas tem 3 opiniões diferentes? Entendeu? Temos que exercer nosso sacerdócio, tem que julgar. Agora, nessa questão do julgamento, tem uma questão interessante que muita gente não se atenta. Eu vou ler o 34. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Olha que interessante. Você fala, nossa, Paulo mudou de assunto, ele estava falando de profecia, de línguas, e ele fala que toda mulherada da igreja tem que ficar quieta. Mulher boa e mulher calada. É isso que Paulo está falando? Ele fala, não, Paulo, não entendi nada, irmãos. Quando você vai estudar, parece. Veja, profecia era fundamento. Aquele fundamento ia ser anexado à prática da igreja. Esse tem que ser o trabalho realizado pelos presbíteros, pelos mestres. Esse texto aqui, eu tenho que interpretar à luz de 2 textos. Não vamos abrir que a palavra já está ficando longa. 1 Coríntios 11:5. A mulher que ora ou profetiza de cabeça descoberta desonra o seu marido. Então Paulo autoriza que a mulher ore e profetize em reunião pública. Então aqui ele não está querendo dizer que mulher não pode falar em tempo nenhum. Senão eu tinha que arrancar um versículo ou outro. Ou eu diria para vocês que Paulo é paranoico. Porque senão ele está falando que ela pode orar e profetizar e no outro está dizendo que tem que ficar quieta. Eu pergunto, irmãos, o problema está com a Bíblia? O problema está com Paulo? Não, o problema está comigo. Então eu tenho que analisar o contexto. Então não apenas se 1 Coríntios 11 pode dizer que a mulher pode orar ou profetizar, e 1 Coríntios 14 está falando que ela tem que ficar quieta, é que a sequência do que vem antes. E o que vem antes? Julgar a profecia, julgar línguas com interpretação. Aí eu tenho que olhar um outro texto, 1 Timóteo 2. Que as mulheres não ensinem aos seus maridos. Aí ele vai desossar e vai lá para Gênesis 3.
Porque a mulher foi enganada e não Adão. E aí ele vai terminar o texto falando, serão salvas, porém, dando luz a filhos. Mostrando o ministério da mulher junto às gerações. Aí num outro texto vai ser falado, as mulheres mais velhas que ensinem as mais novas. Aí você vai me perguntar, falar, mas pastor, Apolo foi instruído por Priscila. Mais uma contradição. Essa sua Bíblia aí é ruim, hein, pastor? Não, acorda, eles estavam na casa, conversando, não era culto oficial. Ou vai dizer, minha irmã, que quando você chama aquele primo seu na sua casa para jantar, você não fala de Jesus para ele. Vocês não falam das verdades da Escritura. Se você está falando a verdade da Escritura, você está profetizando. Entendeu? Só que Priscila e Áquila estavam ali, coberta pelo seu marido, coberta pelas verdades. Entendeu? Então o que acontece? As mulheres fiquem caladas aqui, tem todo um contexto. Havia sacerdotisas do tempo de Afrodite. Uma sociedade onde nas religiões as mulheres tinham proeminência, o culto ao feminino. Essas mulheres, nas religiões pagãs, falavam o que queria e o que não queria, mandava prender, mandava soltar. E aí foram salvas, só que foram salvas diante da realidade cristã, e Paulo tem que botar a ordem na casa. Porque essas mulheres, de repente, interrompiam quem estava profetizando e vinham com pergunta contenciosa. E vinha com situação que botava fogo no culto. Aí o que Paulo falou? Vocês fiquem caladas e do julgamento não vão participar. Porque isso é trabalho dos presbíteros. E todo um outro contexto. Entendeu? Porque senão, irmãos, mulher não podia perguntar nada na igreja. Só que a religião, que do ponto de vista de instrução libertou a mulher, foi o cristianismo. Porque quem mandou ensinar as mulheres, quem manda ensinar as mulheres é Paulo. Para aprender, concorda que tem que perguntar? Para perguntar, concorda que tem que falar? E se eu estou perguntando na igreja, eu estou falando dentro da igreja. Percebe que é todo o contexto? Vocês estão acompanhando o raciocínio do seu pastor? Percebe como eu não posso isolar um texto? Eu tenho que analisar ele dentro do contexto, tentar chegar na situação da época, tentar analisar. E aí, para encerrar, um versículo que incomoda muita gente. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 39. Vamos ler. Tá. Tudo bem, vamos ler o 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, vírgula, e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Fechou. Irmãos, é papel da igreja buscar com zelo os dons de edificação, os dons de serviço. Entendeu? E esse texto fala, não proibais o falar de línguas. Então, qual é a nossa posição em relação aos dons espirituais? A nossa posição é a mesma que da Igreja Presbiteriana do Brasil. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, no seu Concílio Supremo, decidiu o seguinte: se algum grupo cristão defende que no seu meio estão acontecendo dons do Espírito Santo, cabe ao grupo provar que aqueles dons são do Espírito Santo, obedecendo a Bíblia. Entendeu? Então, se você entrar num lugar, tem gente falando alto em línguas, sem interpretação, você já sabe. O bom entendedor, meia palavra basta. Estão em desobediência. Provavelmente uma meninice, a pessoa está empolgada e muitas vezes ela está repetindo palavras que às vezes o cérebro dela decorou.
Lembrando que eu já contei para os irmãos, lembra do caso? Esse caso, Deus tem um senso de humor, né? Lembra aquela pessoa que nós estávamos ajudando, a pessoa endemoniada, tocava no louvor da igreja e falava em línguas. Eu falei, e aí, você fala em línguas a hora que você quiser? Sim! Eu falei, meu Deus! Então ora aí um pouco. Começou a orar lá, como eu brinco, começou a falar maionese em polonês lá. Daí eu falei, Espírito que fala em línguas, em nome de Jesus, você confessa que Jesus veio em carne? E lembra o que aconteceu? Não, e veio para cima para me dar um grude. E aí foi expulso. Era um demônio de falsa língua, irmãos. Nas outras religiões também se fala em línguas. Agora, nas outras religiões, ninguém confessa que Jesus Cristo, nosso Deus, veio em carne. Nas outras religiões, ninguém confessa que é necessário se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo, receber o dom da salvação e andar em novidade de vida. Lembra lá do começo da nossa história? Que o primeiro teste é o que prega e não os sinais. Percebe a dificuldade que muitas pessoas que nós amamos estão vivendo em suas igrejas. Percebe que se houver oportunidade, você pode chegar com amor e perguntar, falar, fulano, lá na sua igreja, eles oram em língua alta, sem interpretação. Você nunca parou para pensar que não pode? Com amor, com respeito, com jeito. Eu já cheguei para pastor e falei, pastor, o que vocês fazem lá quando oram em língua alta? A gente canta um hino. Eu falei, vocês não chamam o cara de lá te explicando que não pode? Mostra a Bíblia. Nem respondeu. Por quê? Porque tem coisa que as pessoas não querem mexer. Entendeu? E aí, quando elas vão ver, mesmo bem intencionadas, elas acabam desobedecendo a Escritura. Mas não é o nosso caso. Nós sempre em amor damos liberdade ao Espírito do Senhor. Por isso que eu falo, nós somos continuistas moderados. Entendeu? Mas quem está aqui com a gente há muito tempo, você nunca viu aqui ninguém orando em línguas altas. Entendeu? E palavra profética nós tivemos uma, que Deus me deu em 2014, está gravada inclusive. E cumpriu. Passou no teste do profeta. E fechava com a Escritura. Entendeu? Mas é assim, se um dia acontecesse, Deus dá uma inspiração, por exemplo, às vezes Deus pode chegar em você e te inspirar, falar, irmãos, agora é uma época de nos consagrarmos. O Senhor tem colocado um peso no meu coração, que é época de santificação, é época de compromisso, é época de caminhar a segunda milha. Concorda que é tudo bíblico? Isso aí é o ofício profético, está falando verdades da Escritura inspirado pelo Espírito Santo. Sem mística. Não precisa Deus falar assim. Ele já fala pela Escritura. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor não deixa o teu povo com dúvida. Eu quero pedir, Senhor, que cada dia mais nós sejamos um povo cheios do teu Espírito Santo, que possamos ter a nossa vida controlada plenamente pelo teu poder, que sejamos pessoas organizadas, pessoas que te buscam de todo o coração, pessoas que têm expectativa no teu mover sobrenatural, mas que querem andar na segurança da palavra. Senhor, capacita a tua igreja para toda boa obra. Derrama sobre nós os dons que vão trazer edificação para a nossa igreja e que nós possamos fazer tudo com ordem e decência, em obediência à tua palavra. Ajuda-nos na nossa fraqueza. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.